Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Mozart após Guarani e Grêmio. Moser, Washington Mello, Rádio Central, boa noite. Boa noite. Moser, hoje já é o seu 7º jogo, né, à frente da comissão técnica do Guarani. Gostaria que você falasse nesses 7 jogos, para você fazer um balanço, porque o torcedor já está ficando desesperado, né, porque as rodadas vão passando e o Guarani não consegue deixar a zona do rebaixamento. E com a chegada dessas contratações, se você acha que dá para recuperar o que está faltando para o time começar a vencer. Mas essa situação é incômoda e pode ter certeza que nós somos os mais incomodados, né? Eu, em particular, porque sou treinador, então é uma situação bem incômoda e com certeza nós vamos reverter, não tenho dúvida disso. Depois que você perde um jogo, principalmente para o torcedor, tudo que eu falar aqui vai soar uma desculpa, um álibi, uma muleta, e eu sou sempre muito sincero nas minhas entrevistas, vocês me conhecem bem, e direto assim. O nosso, assim, e analisando esses 7 jogos que eu fiz, os resultados, eles estão aquém, pode ter certeza disso, e eu concordo, mas os resultados, eles sempre aconteceram em detalhes, assim. O Grêmio chegou uma vez no nosso gol no segundo tempo, é uma coisa assim que chega a ser... nós tivemos 6 finalizações no segundo tempo, eles só tiveram uma e aqueles eles fizeram o gol. Então, infelizmente, é o momento que nós vivemos, meu. É o momento que nós vivemos, e nós temos a obrigação de reagir. Eu, como treinador, e assim, sinceramente, a responsabilidade da derrota é totalmente minha, porque os jogadores fizeram o que nós treinamos, se entregaram, correram, competiram, e a responsabilidade é minha. Porque eles fizeram tudo aquilo que era possível fazer. Se nós vamos melhorar com as contratações, eu acredito que sim. O Gênesis está chegando, o Ivan do Boca está chegando, o Richa, que estava no México, está chegando. Então, o Diego chegou, o Mike está chegando amanhã. Então, vai me dar um leque maior de opções, de repente até para, quem sabe, mudar o sistema. É óbvio que nós temos 5 dias para enfrentar o Criciúma. Dentro desses 5 dias, teoricamente, eu só tenho 1 dia de treinamento, porque, deixa eu explicar melhor, né? 1 dia de treinamento para quem jogou, porque 2 dias eu preciso recuperar os jogadores, e o treino de segunda-feira são 48 horas antes do jogo, então também eu não posso passar do ponto. Mas que nós vamos continuar evoluindo, e na minha opinião, eu tenho a obrigação de analisar o jogo em si também, porque analisar o resultado eu deixo mais para o torcedor analisar o resultado, e ele tem todo o direito de analisar só o resultado. E vocês, eu acredito que analisam de maneira um pouco mais profunda. Nós tivemos, em termos de desempenho, detalhe que nós enfrentamos o 2º colocado na competição, nós enfrentamos aqui o Bahia, que também está no G4, o Sport, que está brigando ali em 5º. Então, o nosso campeonato realmente ele começa a partir de quarta-feira. É óbvio que nós queríamos pontuar, mas os jogos de 6 pontos começa quarta-feira. Então, aí é realmente nos mobilizar. Eu entendo a insatisfação do torcedor, né, mas falar que faltou vontade, aí eu discordo completamente. Saiu o Diego Souza e entrou o Elkson, pô. Então, pô, desculpa até o linguajar, mas, pô, assim, nós temos que... não é assim, a gente tem que... O próprio torcedor tem que ter esse entendimento, né? O próprio torcedor tem que ter esse entendimento. Então, o Thiago, até outro dia, era campeão brasileiro com o Palmeiras, pô. Então, assim, o nosso campeonato é quarta-feira. Foi o Brusque, que aí nós deixamos de ganhar 2 pontos, mas não foi pelo desempenho, não foi pela entrega, que realmente os episódios eles foram desfavoráveis, mas essa maré eu tenho certeza que vai mudar. E como que muda? Trabalhando, absorvendo as críticas que elas fazem parte, nós sabemos, né? Seja da parte de vocês, que eu acho bem natural, seja da parte do torcedor. Não tem mais nenhum menino aqui, então... E tem crítica que ela é válida e ela tem que ser feita, e nós temos que assimilar e crescer com elas. Então é isso, meu. Olho no olho, olhar para frente, continuar trabalhando de cabeça erguida. Nós somos os caras que... E quem está no dia a dia e sabe que a gente rala aqui de manhã até a noite. E é só dessa forma que eu acredito que nós podemos reverter. Não é eu vindo aqui e criando um discurso maravilhoso, não. Treinar no dia a dia. Amanhã de manhã eu já estou aqui. E aí assistir o jogo para tirar coisas que nós fizemos positivas, corrigir
o que tem de negativo, começar a estudar o Criciúma, e é só dessa forma que eu acredito que nós vamos conseguir reverter. Não tenho, eu particularmente não conheço outra. Professor, boa noite. Léo Toninrato, Boa CBN noite. Campinas. Queria que você comentou com relação aos reforços, né? Sim. Qual foi o critério, né, para a escolha desses jogadores e pensando na vinda deles? É um esquema que pode mudar? É um posicionamento? Como que você espera aproveitar esses jogadores que estão chegando? O Ivan, acho que é uma pergunta pertinente. Assim, o Ivan seja um jogador bem promissor, assim, né? Que é rápido, é agressivo, é muito bem formado pelo Boca, né? Me dá a possibilidade de jogar com uma linha de 3, né? Então ele me dá essa possibilidade. Joga numa linha de 4, mas também joga numa linha de 3. O Richard é um camisa 8 que eu fiz com o Madison hoje e, na minha opinião, por várias vezes funcionou. Eu vejo o camisa 8 com um camisa 8 diferente do camisa 10, o cara que chegue na área, que combine ali com o lateral e com o ponta, que tenha saúde para também ser um volante na hora de marcar, e ele cumpriu bem o papel dele enquanto ele esteve no campo. O Richard é esse jogador também, para ser esse camisa 8. Eu acredito que o Giovanni Augusto tem possibilidade de voltar para o próximo jogo. E, coincidentemente, depois que o Giovanni saiu, nós não conseguimos vencer mais. E assim, eu acredito que vocês concordem comigo. Ele é um jogador realmente importante. Ele é diferente, né? Então, ele é diferente. Né? Ele tira coisas da cartola. O gol do Lud contra o Cruzeiro, ele acerta um cruzamento que talvez na Série B poucos jogadores consigam fazer. Né? Então, é isso. Eu tenho certeza que o próprio Mike vai competir com o Jamerson, o Diego que vai disputar a posição com o Maurício. É isso, o Gênesis que dispensa também a apresentação, vocês conhecem bem, é um centroavante importante, né? Que fez nos últimos anos aí campeonatos importantes, principalmente no Paraná e no Novo Horizontino. Não vinha jogando tanto no Cuiabá, mas ano passado ele foi bem útil à permanência do Cuiabá na Série A. E com certeza vai nos ajudar, eu não tenho dúvida disso. Então o critério mais ou menos foi esse. Ô Mozart, boa noite. Boa noite. Você falou da questão do Loureiro, ele vai disputar aí, né, com o Kozlinski, está chegando, mas o Kozlinski, ele foi o principal alvo da torcida, né, na saída ali, e ele fez um gesto de que vai sair. Você viu isso? Não vi. Alguém falou para você no vestiário de que maneira conduzir isso agora? Então, eu não vi o gesto, não fiquei sabendo dentro do vestiário também o que aconteceu. Eu acredito que seja o calor do jogo, né? E cada jogador reage de um jeito. Eu também fui xingado o jogo todo. Na verdade, a gente é xingado desde o momento que a gente pisa no campo. E o que eu posso fazer? Eu entendo a insatisfação do torcedor. E nós só vamos reverter. E o torcedor é passional, né? Então, o mesmo que te xinga é o mesmo que vai te elogiar daqui 2 rodadas. Porque nós vamos vencer contra o Criciúma e nós vamos vencer contra o Náutico. E nós vamos fazer 6 pontos. De 19, nós vamos passar para 25. Então, esses caras que estão nos xingando, são eles que vão nos aplaudir. E assim, o Maurício tem 30 anos, já tem uma carreira importante, então ele é grande vacinado, já passou por N situações, né? Então, acredito que ele está acostumado com esse tipo de pressão. E nós sabemos que toda a equipe que tem camisa, a pressão ela acaba sendo maior do que outras equipes. É natural isso. Eu espero que não, né? Eu conto com o jogador, eu não vi o que aconteceu, deixar ele esfriar a cabeça, amanhã eu converso, né? Então é conduzido dessa forma, né? Mas eu conto com o jogador. Moza, boa noite. Boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria que você falasse um pouco sobre a estreia do Yuri e o que você ganha com esse atleta na competição, durante a competição. Eu achei que a estreia foi positiva, pena que nós acabamos tomando o gol ali, né? Depois que ele entra, né? Mas ele é um jogador que tem um poder de finalização importante, tem uma presença de área por causa da questão física, né? O Nicolas eu não queria ter tirado do jogo para eles jogarem juntos, mas o Nicolas está vem sentindo um desconforto no pubis e aí pediu para sair e ele estava muito bem no jogo, não queria ter tirado e acabei por esse desconforto tirado ele. Então aí cabe a mim encontrar a melhor solução para esses caras jogarem juntos, né? Tem a volta do Isaac, tem o Giovanni Augusto que pode jogar, tem o Gênesis que provavelmente pode estrear, então aí cabe a mim fazer com que esses caras aí possam jogar juntos sem não criar nenhum desequilíbrio também para a equipe, né? Então, ter calma aí para avaliar bem esses próximos dias, mas nosso objetivo é realmente guerrear lá em Criciúma. Então, mais do que jogar bem, nós precisamos vencer. Então, vamos criar alternativa para um time bem aguerrido e vamos guerrear lá em Criciúma para vencer o jogo.
Boa noite, Moser. Boa noite. Victor Freitas, Bugricast. Quando você foi apresentado, você nos disse que você tinha trazido uma lista de reforços que você ia sugerir, que já te acompanhava, inclusive, de outros clubes. Eu queria saber se esses atletas que já foram apresentados e o que estão com negociações avançadas, algum deles faz parte dessa lista que você gostaria de ter? E se sim, se você puder citar quais deles? O Mike é um deles, né? Por mais que ele estava no Retrô, mas é um jogador formado no Bahia, que tem muita saúde e tal. E, na minha opinião, é uma grande oportunidade para nós e principalmente para o jogador. O Gênesis, a gente vem monitorando, mas é difícil competir. E os meus últimos anos, tirando a Chape, mas foram na Série B, e aí era difícil competir com o Cuiabá na Série A, mas é um jogador que eu monitoro desde 2019, né, quando ele fez a Série B pelo Paraná Clube, eu estava no Curitiba na época. Né, então, o Ivan é um jogador bem promissor, assim, eu particularmente não conhecia, mas já há um mês aí que nós recebemos o material dele e começamos aí a monitorá-lo, e para mim é um jogador bem importante aí para nós, que é um zagueiro bem agressivo, né, rápido. O argentino é um cara de porrada, e a gente tá precisando um pouco disso também. Assim, o português bem claro, porque nós precisamos vencer jogos. E nós vamos guerrear, nós temos que... Não que faltou hoje, pelo contrário. Na minha opinião, nós fizemos, mas nós precisamos fazer mais. E aí, esses gringos aí, os caras têm sangue no olho também, né? Então, o cara vai vir aí, com certeza, ele vai... E a partir do momento que nós colocarmos... que esses jogadores estão chegando, eles aumentam o nível de competição interna. E eu acredito muito nisso. Né? Que nós precisamos realmente elevar o nível de competição interna. Né? E esses caras estão chegando também para isso, para qualificar o elenco, para elevar o nível de competição interna e nos ajudar a sair dessa situação. Tenho certeza que nós vamos sair. Boa noite, Moza. Boa noite. Vinícius Abarca, TV Rádio Bandeirantes. O Guarani, nessa edição da Série B, vem sofrendo muitos gols de fora da área. Né? Foi assim contra o Operário, contra o Ituano, também contra o Brusque no domingo passado, e hoje também o primeiro gol ali do Grêmio fora da área. Queria saber o que você pretende fazer para corrigir isso, se é uma falha ali no meio-campo ou da zaga que não chega no atacante ali do adversário, para melhorar daqui para frente. Hoje o primeiro gol sai de uma segunda bola, né? Uma primeira e segunda bola que o Grêmio rouba, e aí desenha o chute de média distância. E ali realmente um erro coletivo, né? Porque você acaba perdendo primeira e segunda bola. Então já é um erro coletivo. E aí nós não estávamos povoando o meio, acabamos abrindo o meio e desenhou o chute, né? Eu treino a defesa para quando está conduzindo em cima da defesa, ela baixar um pouco para quebrar num último momento, para não tomar esse passe nas costas. É melhor oferecer, porque você vai por probabilidade, né? Você oferece o chute de média distância do que toma essa bola nas costas. Infelizmente, ele acertou um chute importante. É o episódio, né? O episódio. Enfim, mas é possível corrigir, se corrige com treinamento, mas é isso. Vamos treinar, vamos corrigir. Mas assim, eu tento manter sempre o equilíbrio na análise do jogo, porque quando você ganha não está tudo errado. Tanto é que no jogo que nós ganhamos contra o Cruzeiro, e aí parecia que tinha acontecido, né, o jogo perfeito. Pelo contrário, o Cruzeiro teve 2 chances importantes no primeiro tempo, que o Maurício fez 2 defesas importantes. Né? Não sei se vocês lembram, para mim está bem fresco na minha memória, né? É que nós ganhamos o jogo, e daí a vitória, ela paga muitos erros, né? Eu, particularmente, como eu assisto todos os jogos, para fazer o feedback, seja para mim, principalmente para os jogadores, ali teve vários erros importantes, só que não aconteceram o gol e nós vencemos o jogo. Então, eles acabam passando desapercebidos. Infelizmente, nesse momento, né, teve muitas coisas positivas que eu tenho que analisar de maneira, né, bem fria, e daí teve outras negativas. Tanto é que o segundo gol, na minha opinião, também é um erro coletivo, que é um balão do Jeromel, né, que a gente acaba perdendo primeira e segunda bola, e aí acontece a jogada do Guilherme, né, que ele serviu o atacante para o Biel para fazer o gol, né, e ali nós podemos corrigir, vamos corrigir, mas eu não posso apagar tudo que foi feito de bom assim, né? Principalmente, eu achei que nós tivemos um controle grande do jogo contra um adversário importante. Tivemos 6 finalizações contra 1, infelizmente, quando você toma o 2-0, e é normal que é aquele banho de água fria, principalmente nesse momento da competição, que quando você toma o segundo gol, parece que o mundo vem abaixo, e aí nós precisamos reagir. Mas hoje a reação já foi melhor do que no jogo contra o Sport, realmente contra o Sport, e aí nós nos cobramos internamente de maneira mais dura, porque você não pode desistir do jogo, e hoje nós não desistimos do jogo, na minha opinião.
Tanto é que você faz o gol ali. E aí o critério de acréscimo eu particularmente não entendi, porque vários jogos que a gente tem acompanhado, às vezes acontece 7, às vezes 8, até 8 minutos de acréscimo. Nós ficamos paralisados naquela confusão por 4 minutos, teve 10 substituições, e o Sábio só deu 5 minutos. E não é álibi, tá? Não é muleta, não, que nós perdemos e a responsabilidade é minha. Mas, assim, num jogo que tem 10 trocas, então você já parte do princípio que pelo menos 5 minutos de acréscimo, que é o padrão, né? E daí um jogo que é paralisado 4 minutos com 10 trocas, 5 minutos, eu acho que ele poderia ter dado alguns minutos a mais. Tanto é que nós empatamos ali com 40... Fizemos o 2-1 com 48, 49 minutos. Se você dá 2, 3 minutos a mais, a gente não sabe o que pode acontecer. O futebol, ele é meio segundo para acontecer um episódio a teu favor. Né? Enfim, mas nós tivemos uma reação muito melhor do que foi contra o Sport. Enfrentamos uma grande equipe, dispensa comentários do tamanho do Grêmio. Vai subir, provavelmente vai subir. Né? Meio que o acesso já está definido, né? Então nós não sabemos a ordem desse acesso. Né? Então nós enfrentamos de novo um time que está no G4 e, na minha opinião, jogamos de igual para igual. Os episódios, infelizmente, foram desfavoráveis. Mas eu tenho certeza que, se nós continuarmos tendo esse desempenho, os episódios vão vir para o nosso lado, não tenho dúvida. Mozart aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Eu senti bastante variações ofensivas da equipe, né? O time começou com o Iago, o Nicolas e o Bruno José e acabou terminando com o Yuri e também com o Júlio César, o Venuto e também com o Nicolas Careca, né? Queria que você falasse dessas variações ofensivas para tentar, acho que, buscar mais a ofensividade, né? Buscar a chance de gol. Nós jogamos praticamente 90% do jogo no 4-3-3, né? Com 5 jogadores lá na última linha para tentar fazer as combinações e normalmente nesse sistema aí os pontas são os jogadores que são mais sacrificados, né? Porque eles têm que ser agudos a todo momento e têm que recompor para defender, e aí as trocas acabam sendo inevitáveis, né? O único que eu não iria trocar era o Nicolas, mas ele acabou pedindo para sair, porque realmente ele está sentindo desconforto já há algum tempo, e aí infelizmente eu tive que tirar. Na minha opinião, ele estava muito bem no jogo, eu até queria colocar ele mais próximo do Yuri lá para ter uma presença mais diária, né? Para aproveitar principalmente os cruzamentos lá do lado direito com o Venuto e com o Diogo, mas infelizmente ele pediu para sair, e aí eu não consegui nem tê-lo junto com o Yuri lá para nós, porque jogar com 2 centroavantes não é uma coisa tão simples, porque as movimentações elas são um pouco mais complexas, né? Mas eu gostei, assim, seja do desempenho de quem iniciou e também de quem entrou, eles deram a própria contribuição. Infelizmente, tudo que nós estamos fazendo ainda não está sendo suficiente, então nós temos que tentar produzir mais, defender melhor, em alguns momentos mudar até a estratégia, baixar um pouco para contra-atacar, enfim. Mas nós tentamos fazer tudo isso, infelizmente não foi suficiente. Está encerrada a entrevista coletiva. Obrigado, Mozart.